Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a professora Brena e hoje nós vamos ter nossa aula assíncrona. O tema da nossa aula de hoje é sobre os ensaios mecânicos não destrutivos, raio-x e raio gama. Os raios-x são ondas eletromagnéticas de alta energia provenientes do decaimento de um núcleo no estado excitado para o estado de energia menor, que pode ser, em particular, o estado fundamental. Não sei se vocês já estudaram a tabela periódica, mas a tabela periódica é organizada de acordo com propriedades dos seus elementos em relação à sua camada de valência. Cada elemento químico, cada átomo, ele possui um núcleo, e esse núcleo ele é carregado positivamente, e em volta dele a gente tem níveis de energia discretas. Então, a gente tem vários níveis de energia discretas, em que a gente pode ter números de elétrons diferentes na camada de valente. Essas camadas, elas são chamadas camadas de Bohr. E quando os elétrons eles estão estáveis, eles não ficam nem emitindo energia, nem absorvendo energia. Contudo, se a gente aumentar a energia desse átomo que está estável, ele tende a ficar excitado. E quando isso acontece, ele muda de uma camada para outra, liberando energia. Essa energia que ele libera, ela pode ser energia fluorescente, pode ser energia em forma térmica, pode ser vários tipos de energia. E uma delas são os raios-x. Energias liberadas pelos raios-x acontecem quando os elétrons se chocam com placas de metal e liberam os raios-x. Então, essa propriedade de átomos foi descoberta em termos de raio-x por um físico, eu não me recordo o nome, mas que acidentalmente ele acabou tirando uma radiografia da mão dele na época. E aí, a partir daí, ele desenvolveu estudos nessa área de raio-x e a gente aplica em radiografias até hoje para fazer exames médicos. Os comprimentos de onda dos raios-x em comparação com a luz visível são pequenos e variam de 0,01 angstrom até 1 angstrom. Angstrom, eu coloquei aqui, é uma unidade de medida de comprimento, em que 1 angstrom é igual a 10 a menos 10 metros. Como que funciona, então, essa emissão do raio-x? Eu comentei mais ou menos as propriedades que envolvem eles, mas para a gente fazer gerar essa energia, para a gente conseguir fazer um experimento que gere de fato esse raio-x, foi desenvolvido esse experimento de filamento de tungstênio. Esse filamento de tungstênio é composto por cátodos, e o fato da gente ter uma diferença de potencial, que aqui está em V, faz com que a gente tenha energia elétrica passando por esse cátodo. O que acontece? O cátodo ele está carregado negativamente, e o ânodo ele está carregado positivamente. Ou seja, os elétrons que estão no cátodo, eles vão ser atraídos para o lado do ânodo, com o objetivo de preencher as lacunas do ânodo. E nesse caso, é colocada uma placa de metal, em que o choque dos elétrons com essa placa de metal vai dar origem aos raios-x, como eu expliquei. Então, a partir desse experimento de equipamentos que fazem esse tipo de processo, é que a gente consegue ter os raios-x e direcionar os raios-x para diferentes objetivos, exames de radiografia, por meio desse filme que é criado, e a gente consegue examinar, no nosso caso de tecnologia mecânica, defeitos a peças diversos. Então, a gente vai precisar de uma distância relacionada a esses raios e a amostra, que seria a peça que a gente quer analisar. O resultado vai ser a radiografia dessa peça e que a gente vai conseguir perceber se há ou não defeitos nessa peça. Um importante estudo relacionado ao raio-x é obter a intensidade da radiação adequada ao objetivo da inspeção, desse ensaio não destrutivo. Essa intensidade, ela tem a ver com essa distância que a gente tem dos raios-x em relação à amostra, e ela pode ser obtida para que a gente determine qual que é a intensidade adequada
para o tamanho da superfície da peça. Às vezes é uma peça muito grande, então eu vou precisar de intensidade maior, ou uma peça muito pequena. E a gente pode obter por meio dessa equação, em que a intensidade emergente da radiação X é igual à intensidade inicial dos raios X vezes epsilon elevado a menos μ, que é o coeficiente de absorção linear, vezes X, que é a espessura do material absorvente. Qual que é o objetivo da gente determinar essa intensidade? O objetivo é a gente conseguir ter uma distância adequada e o tamanho da peça adequado para que a radiografia represente de fato se há ou não as descontinuidades, senão a gente não consegue realizar a inspeção de forma eficiente. Então, devido ao baixo comprimento de onda, que é o lambda, emitido pelos raios X, eles são altamente penetrantes no material e têm capacidade de sensibilizar um filme fotográfico de emissão da saída do material. E aí a gente consegue determinar a intensidade por meio dessa equação. Como que é realizada a inspeção, ou seja, o ensaio não destrutivo com raio-x? O processo vai empregar essa energia proveniente dos raios-x, buscando detectar descontinuidades na massa do material, como inclusões de bolhas, mudança na massa específica, né, que é a densidade, microtrincas e outros tipos de defeitos. Ele é conhecido como radiografia, xerografia ou fluoroscopia. Como que a gente vai avaliar a peça? A gente vai ter aquele processo, um equipamento que vai fazer essa geração de raio-x por meio do choque dos elétrons com a placa de metal. Colocando na distância adequada e no tamanho da peça adequada, os raios-x eles vão ultrapassar essa peça, gerando, e do outro lado, a partir dos seus feixes, os raios-x são ondas eletromagnéticas, a gente vai gerar uma radiografia que vai ter intensidades diferentes de cores. As intensidades que a gente tem defeitos, eu vou mostrar mais para frente, elas ficam um pouco mais escuras, indicando que há ou não defeito, inclusive diferentes tipos de defeitos. Quando que a gente aplica esse tipo de ensaio? Ele é aplicado em produtos fundidos, possibilitando a determinação de defeitos, como contrações, porosidade, locais de não penetração de metal, inclusões e trincas. Ele pode ser aplicado em produtos soldados, permitindo avaliar vasos de pressão, tubulações, containers, possibilitando a determinação de problemas como porosidade devido a gases, aprisionamento de escória, falta de fusão ou penetração incompleta do metal, de adição ou trincas. Produtos moldados ou extrudados, dando condições de avaliar borrachas, plásticos ou polímeros e sólidos cristalinos, analisando bolhas, contração, trincas, materiais estranhos ao processo e outros tipos de problemas. E a microradiografia, que é bastante utilizada como técnica de estudo de microdefeitos ou heterogeneidades, tais como segregação de ligas, estruturas dendríticas e microcontração. Outro tipo de raios que a gente consegue, são também ondas eletromagnéticas, consegue obter por meio dessa capacidade dos elétrons emitir energia, são os raios gamas. A diferença é que os raios gamas, eles têm comprimento de ondas menores do que os raios X, na ordem de 0,01 a 0,005 angstrom, e além disso, eles provêm de reações do núcleo, né, daquelas cargas positivas do átomo, de isótopos radioativos. Os raios gamas, então, ele tem essa capacidade de penetração maior do que os raios X, podendo ser aplicado em peças maiores. Então, se você tem uma peça muito grande para ser inspecionada, cabe usar os raios gama. Como que ele é obtido? O raio gama é obtido a partir de um isótopo radioativo que emite partículas e radiações eletromagnéticas de 3 tipos. O raio alfa, beta e o gama. Qual que é a diferença desses 3? Aqui vocês podem observar a emissão desses 3 raios. Por meio de placas carregadas eletricamente, os raios betas eles vão se atrair para o polo positivo, os raios gamas vão atrair para o polo negativo, contudo, os raios gama eles seguirão reto. Então, a gente consegue obter os raios gamas, né, e o resultado dessa avaliação da radiografia pelos raios gamas, porque eles não são desviados. Então, as partículas alfa e beta possuem cargas elétricas que podem ser desviadas por um campo magnético. Já as radiações gamas, de natureza ondulatória,
são de alto poder de penetração. Aqui a gente pode ver resultados de radiografias em tubulações, em que é possível a gente fazer análises se, por exemplo, há defeitos, se há problemas de encaixe e outros tipos de defeitos em relação a essa tubulação, sem necessariamente destruí-la, né, que é o ensaio não destrutivo. É como a gente faz uma radiografia no corpo humano. Se a gente quiser analisar uma perna, analisar a ossada para ver se está quebrada, a gente vai, faz o exame, tira o raio-x e depois a gente volta para casa e com a perna, né, se tudo deu certo, normal. Mas ainda assim é possível observar se está tudo ok. Qual que é o imprevisto desse tipo de ensaio? Os raios, eles são ionizantes, eles podem prejudicar, eu acho que até o próximo slide, eles podem prejudicar o corpo humano. Então, você precisa ter um cuidado e um treinamento em relação à segurança, não ficar muito tempo exposto a esse tipo de raio. A radiografia industrial é semelhante à radiografia clínica, usadas em seres humanos, porém com doses de radiação 10 vezes maiores, o que exige um nível de segurança elevado. O princípio básico de funcionamento para esse tipo de ensaio é emitir essa radiação em uma peça. Essa peça a gente vai conseguir emitir o raio-x e aqui vocês estão vendo os pontos pretos, são indicações de descontinuidades, ou seja, de defeitos em relação àquela peça. Para a gente realizar isso na indústria, a gente precisa de equipamentos que fazem essa radiografia, né, emissões de raio-x. No caso do raio-x, a gente vai ter o gerador de raio-x, lâmpada de emergência, cabo de conexão, controlador do raio-x, cabo de alta tensão e o fio terra. Aqui tem um vídeo que mostra esse equipamento sendo usado em tubulações. Eu vou deixar esse link disponível para vocês no Moodle. Os raios gamas, por sua vez, também são emitidos por meio de equipamento especial, que é o equipamento de gammagrafia, e que eles conseguem também fazer essa análise de superfície de descontinuidades. Aqui tem o funcionamento desse equipamento do raio gama. Eu vou deixar esse link disponível para vocês no Moodle. E quais que são as vantagens, então, em usar cada um desses dois equipamentos, né? O equipamento que vai gerar o raio-x ou será que eu compro o equipamento que vai gerar os raios gama? As vantagens em relação aos dos raios gama em relação aos raios-x são que o equipamento de raios gama, constituído pelo isótopo, invólucro protetor e suportes, é relativamente pequeno, sendo fácil transporte. Ele é bem menor, né? A gente pode voltar aqui. Ele fisicamente ele é bem menor do que esse equipamento aqui, que é muito maior, que é a geração de raio-x. Outra vantagem é em relação ao menor comprimento de onda dos raios gama. A penetração é maior, permitindo o ensaio a objetos de espessuras maiores. A gente até já comentou sobre isso. Outra vantagem é que o custo do equipamento é relativamente baixo. O funcionamento do equipamento não depende de energia elétrica e de refrigeração. E esse ensaio permite maiores variações de espessura do objeto sem perda da qualidade da imagem. E quais que são as desvantagens, né, em relação ao raio-x? Os isótopos geralmente emitem raios de menor intensidade, exigindo maior tempo de exposição. Então, se você tem um tempo de operação muito curto, não compensa usar os equipamentos de geração de raio gama, mas sim o dos raios-x. Algumas fontes radioativas têm meia-vida relativamente curta, requerendo frequente substituição. E devido à constante emissão de radiação na utilização de isótopos radioativos, faz-se necessária proteção especial para o pessoal da operação. Então, o risco de causar algum problema de saúde em relação à segurança das pessoas que estão operando esse equipamento, ele é maior. Exige um treinamento, exige atenção e cuidado em relação ao uso da emissão de raios gamas. Bom, pessoal, esse é os ensaios não destrutivos, raio-x e raios gamas. Aqui a gente pode verificar alguns resultados de radiografia. Então, por exemplo, esse aqui é a falta de penetração na junta da solda, a gente consegue ver os riscos aqui. Um outro exemplo, uma fenda longitudinal, né, um defeito aqui, uma descontinuidade nessa peça.
Outro exemplo, uma fenda transversal, aqui tem uma, tem outra, então a gente consegue ver por meio do raio-x, da radiografia, sem necessariamente abrir o objeto. E as porosidades, que nos outros ensaios a gente não conseguia identificar, né? Nos outros tipos de ensaio, nesses aqui a gente consegue perceber várias porosidades nesse tipo de ensaio não destrutivo. Eu vou deixar também esse vídeo aqui, é outro exemplo de radiografia. Aqui é mais um vídeo. E essas são as referências. Basicamente, eu usei esse livro do Garcia para fazer o conteúdo dessa aula, disponível aqui nesse link para vocês. A aula de hoje fica por aqui e até semana que vem.